Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou continuar a minha meditação no livro do Apocalipse. Eu já meditei nas cartas que foram direcionadas às igrejas que estavam em Éfeso, a igreja que estava em Esmirna, a igreja que estava em Pérgamo, a igreja que estava em Tiatira, e hoje eu vou meditar na carta que foi enviada à igreja que estava em Sardes. Lembrando que para cada carta, Jesus se identifica de uma maneira. Na carta que foi enviada para a igreja que estava em Éfeso, ele identifica como aquele que anda no meio. Para a igreja que estava em Esmirna, aquele que morreu e reviveu. Para a igreja que estava em Pérgamo, era aquele que tinha uma espada afiada de 2 gumes. E para a igreja que estava em Tiatira, era aquele que tinha os olhos como chama de fogo. E agora, para a igreja que estava em Sardes, ele identifica de outra maneira. Vamos ver. Está no capítulo 3 do livro do Apocalipse, ou livro das Revelações. Livro este que foi escrito pelo apóstolo João, o último dos apóstolos de Cristo. Ele estava aprisionado em uma ilha ali no Mediterrâneo chamada Patmos, ilha que era destinada a prisioneiros durante o período do Império Romano. E ele diz assim, versículo 1: Ao anjo da igreja em Sardes escreva: Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então está, portanto, aí a quinta carta, a quinta igreja. Faltam somente mais 2, a igreja que estava em Filadélfia e depois a igreja que estava em Laodiceia. Todas essas igrejas estavam ali próximo às montanhas chamadas Montanhas de Touro, Colinas de Touro, ali na Turquia, país hoje Turquia. E elas estavam assim espalhada, formando uma meia-lua mais próximo à costa hoje da Turquia, bem próximo também ali a ilha chamada Patmos. Cremos que Jesus escolheu 7 igrejas com 7 características diferentes, com um propósito, para mostrar para as gerações futuras ou para a igreja do futuro que dentro de uma igreja teria pessoas com essas características dessas igrejas aqui. Uma igreja que tinha perdido o amor, tinha obras, mas tinha perdido o amor. Uma igreja que era fiel até a morte.
Ela perdia a cabeça, mas não perdia a fé. Depois nós temos uma igreja que ela vivia onde era o trono de Satanás. Ela era uma igreja que tinha condições de perder a cabeça e também não perdia a fé, mas ela tolerava o pecado da imoralidade sexual e da idolatria dentro da igreja. Depois nós temos outra igreja que ela tinha amor, ela tinha perseverança, tinha fé, tinha tudo na igreja, mas ela também estava tolerando pessoas que ensinavam no seio da igreja a imoralidade sexual e também a idolatria. E agora nós deparamos com a quinta igreja, que esta igreja aqui é impressionante. Ele diz também que conhecia as suas obras, lembrando que para a igreja de Éfeso, Jesus disse, olha, eu conheço as suas obras. Para a igreja que estava em Esmirna, eu conheço as suas aflições. Para a igreja de Pérgamo, ele não diz nada, eu só sei aonde você vive. Você vive onde está o trono de Satanás. A igreja de Tiatira, eu também conheço as suas obras. E para a igreja de Sardes, ele fala, olha, eu conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. É impressionante que esta igreja, ele não faz nenhum elogio. Ele não diz que ela tem fé, ele não diz que ela tem amor, ele não diz que ela tem perseverança. Outra coisa, não informa qual tipo de pecado que esta igreja estava cometendo. Não diz aqui que ela estava tolerando os falsos apóstolos, não diz aqui que ela estava tolerando as pessoas que praticavam imoralidade sexual ou idolatria. Não diz nada disso aqui. É impressionante, só diz que ela tinha fama de estar viva. Era uma igreja que todo mundo olhava para ela e dizia, esta igreja é a igreja boa para se congregar. Quem olhava para ela falava assim, puxa vida, esta é uma igreja padrão. Por quê? Você tem fama de estar vivo. A igreja estava viva. Mas olha, diante do diagnóstico de Jesus, para as pessoas que olhavam para aquela igreja, era uma igreja padrão. Mas para Jesus, quando ela foi submetida a um diagnóstico minucioso do Senhor Jesus, ele chegou à conclusão de que aquela igreja, ela estava morta. Era uma igreja que parece que estava viva. Olhando para ela, você contemplava somente a aparência. Mas quando Jesus, ele fez um raio-x daquela igreja, ele constatou, ele deu a sua constatação que ela estava morta. E no versículo 2, olha, e veja bem que ele identifica para essa igreja como aquele que tem os 7 espíritos e as 7 estrelas. As 7 estrelas são os 7 anjos, os anjos da igreja. E os 7 espíritos fala da onisciência do Senhor Jesus. Então, o que Jesus está identificando? Eu conheço vocês muito bem. Eu sou aquele que conheço o íntimo das pessoas. Por isso que ele identifica como 7 espíritos. Ou a onisciência de Deus. Porque para cada igreja ele se identifica de uma forma. Para a igreja de Éfeso, olha, a igreja tinha perdido o amor. Eu estou andando no meio de vocês e percebo que vocês perderam o amor. Para a igreja que estava em Esmirna, como eles estavam passando por perseguições e iriam perder as suas vidas por amor a Cristo, olha, eu sou aquele que morreu e reviveu. Então, de acordo com a característica da igreja, Jesus se identificava com aquela igreja.
pode ver que a igreja que estava em Pérgamo, ela tolerava ou ela estava aceitando pessoas com os ensinos de Balaão e dos nicolaítas com relação à idolatria e imoralidade sexual, e os ensinos dos nicolaítas, que nós não sabemos quais são esses ensinos. Ele falou assim: olha, eu tenho uma espada de dois gumes, eu virei com a espada. A igreja que estava em Tiatira também estava tolerando uma pessoa que estava ensinando imoralidade e a idolatria. Olha, eu sou aquele que tem os olhos como chama de fogo, eu contemplo o que vocês estão fazendo. E agora, aqui na igreja que estava em Sardes, eu sou aquele que tem o quê? Os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ó, essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus, ou seja, a onisciência. Eu sei muito bem o que vocês estão fazendo. Para aqueles que estão de fora, vocês são uma igreja padrão. Mas para mim, que tenho a onisciência, que conheço as suas obras, vocês estão mortos espiritualmente. E ele diz: esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer. Então, fazendo o diagnóstico, diz: olha, você parece que está viva, mas vocês estão mortos espiritualmente. Tem um pouquinho de pessoas aí dentro da igreja que também está indo para o mesmo caminho. Olha, fortaleça o que resta e que estava para morrer. Então, eram poucas pessoas que estavam dentro desta igreja que estavam lutando para permanecerem fiéis ao Senhor Jesus. E tudo indicando que eram pouquíssimas pessoas. E dizem: pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Que é Jesus dizendo para o anjo da igreja: olha, eu não encontrei, aquilo que você está fazendo não é perfeito diante dos olhos do meu Deus. Olha, as suas obras, então eles tinham obras, as suas obras, não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. As obras daquela igreja, elas foram passadas diante dos olhos do Senhor, que tem os 7 Espíritos, que conhece todas as coisas. Olha, eu não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Eu chego à conclusão que o que motivava as pessoas dessa igreja era uma motivação diferente. Não era uma motivação baseada no amor. Eles não faziam as coisas motivadas pelo amor a Deus, a Cristo, a pessoa de Jesus. Eles não agiam motivados com aquele fervor. Mas talvez eles estavam agindo de uma maneira, vamos dizer assim, simplesmente formal, religiosa. Eles iam na igreja somente para cumprir uma obrigação. Eles estavam fazendo como Caim, cumprindo uma obrigação. Mas eles não estavam como Abel, um verdadeiro adorador. Aquele que tinha o prazer de separar o melhor daquilo que ele fazia para apresentar diante de Deus. Então, talvez seja isso que estava acontecendo com aquela igreja. Era a motivação. E a motivação dos nossos corações, ela diz muito diante de Deus. O que eu faço é motivado? O que motiva aquilo que eu faço? É por amor ou simplesmente por interesses? Será que eu estou servindo a Deus por interesses monetários, sociais? Não sei. Eu não sei o que motiva a pessoa a estar na igreja, a servir a Deus. Deus quer que nós o sirvamos baseados no amor, que nós tenhamos um amor perfeito para com Deus.
E ele fala, lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Olha, ele pede para que a igreja faça uma retrospectiva do passado. Veja lá que na igreja que estava em Éfeso, ele pede, olha, lembre-se de onde você caiu. Está lá no versículo 4, ou melhor, versículo 5. Lembre-se de onde você caiu. Na igreja que estava em Éfeso, Jesus pede para que o anjo da igreja faça uma retrospectiva de onde eles tinham caído. E aqui, na igreja que estava em Sardes, olha, faça uma retrospectiva e lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Aqui nesta igreja, ele usa a palavra metanoia novamente. Veja bem que ele usa metanoia na igreja que estava em Sardes. Ele usa a palavra metanoia na igreja que estava em Tiatira. Ele usa metanoia na igreja que estava em Pérgamo. Ele não usa a palavra metanoia para a igreja Esmirna, mas ele usa também metanoia na igreja que estava em Éfeso. Metanoia é a mudança de mente, de coração e de atitudes. É uma mudança completa, radical. Então, assim, olha, obedeça e arrependa-se daquilo que você está fazendo. Mas se você não estiver atento, ele faz um alerta, para a igreja. Mas se você não estiver atento, virei como ladrão, e você não saberá a hora que virei contra você. Aqui Jesus faz um alerta. Olha, se você não estiver alerta, quando eu voltar, eu voltarei como um ladrão. Como é que o ladrão assalta a casa das pessoas? Ele liga para a pessoa e diz, olha, eu vou assaltar a sua casa aí à meia-noite hoje, fique preparado. Não, o ladrão, ele não liga para a sua casa à meia-noite, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, a hora que você menos espera, ele invade a sua casa e rouba os seus bens. E comparado com isso, aqui diz, olha, eu virei em um momento em que você menos espera, por isso, esteja atento. E no versículo 4, ele diz, no entanto, você tem aí em Sardes uns poucos, que não contaminaram as suas vestes. Eles não estavam contaminados com aquilo que era praticado na igreja que estava em Sardes. Talvez o ritualismo, o formalismo que era praticado ali dentro da igreja estava contaminando as pessoas. Não sabemos, porque Jesus não é claro no que se diz respeito às suas reprimendas contra aquela igreja. Ele diz, são poucos que não se contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Então, aqueles que suportarem tudo isso e forem vencedores, prosseguirem com a sua caminhada, fiéis a Deus até o fim, eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos, ou seja, são merecedores. O vencedor será igualmente vestido de branco. Então, uma característica dessa igreja aqui é que ela estava com as suas vestes contaminadas. Mas no meio deste grupo de pessoas existiam uns poucos que ainda não tinham contaminado. E para estes, Jesus ele dá uma recompensa. Claro, quando ele partir para a eternidade, Jesus daria para ele uma recompensa, que ele seria vestido de branco. Outra coisa também que ele faz, que ele fala a respeito da recompensa: jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Então, se você continuar, seu nome não vai ser apagado do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Ou seja, ele vai ser reconhecido em público daquilo que ele fez. Mas o reconhecerei, ou melhor, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está, portanto, aí a quinta carta, a carta que foi enviada à igreja que estava em Sardes. No próximo vídeo eu estarei meditando na igreja que estava em Filadélfia.
Fiquem com Deus e até lá!